Gente, hoje, 20 de novembro, hoje é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, dia da morte também de Zumbi dos Palmares, né? Um símbolo de resistência, líder do Quilombo dos Palmares. A gente podia falar muito tempo aqui sobre essa figura icônica, né? E essa dá até mais uma oportunidade para falarmos aí sobre questões importantes, sobre racismo, desigualdade social. Aqui comigo a gente convidou a Andréia Souza, paulista, mas mora aqui no Nordeste há muito tempo, né? Já é quase a Potiguar, coordenadora do Projeto Valentes, que desenvolve diversos projetos voltados aí para mulheres negras e vai representar o Rio Grande do Norte mais uma vez na Expo Favela em dezembro lá em São Paulo. Muito prazer tê-la aqui, né? Principalmente num dia como esse, não é verdade? Sim. O que a gente deve ter em mente no Dia da Consciência Negra? A gente sabe que os avanços acontecem meio a passos lentos, né? Há muito ainda o que ser feito, há muito o que mudar, principalmente na conscientização. Sim. Da forma geral, como a população ainda enxerga o trabalho, a vida, a pessoa negra, não é isso? Bom dia a todos. Bom dia, é um prazer tê-la aqui. Por estar aqui. O principal ponto que a gente tem é uma questão de conscientização e ainda negacionismo. Ainda se nega o racismo. Sim. Como o nosso processo no Brasil foi diferente dos Estados Unidos ou da África do Sul, onde houve uma segregação, então, no nosso caso, não é um mal-entendido, ela é como se fosse da família. A gente tem que entender que no Brasil houve eugenia de uma forma latente. Então, a eugenia, ela propagava a questão do embranquecimento como um fator qualitativo. Quanto mais branco o país ficar, mais bonito ele estará. Então, muitos de nós, a gente brinca que o mês de novembro é o mês da paciência negra, não é mais consciência, porque ainda é mimimi, esqueça isso. Tem, né? Ainda tem, hoje. Muito. Então, a gente fala que é da paciência. Tem aquele comentário do Morgan Freeman. Não, todos nós somos humanos. A gente sabe. Isso a gente sabe, né? Nós somos os primeiros Mas a gente tem que entender que existe um processo que está incutido na cultura, né? Então, assim, aí eu recomendo o Boletim São Paulo, Diário da Fealdade. A gente tem que ver que Dr. Arnaldo, Roquete Pinto, todos eram eugenistas. Eu recomendo também que a gente leia, por exemplo, o livro Presidente Negro de Monteiro Lobato. Isso, em nenhum momento, eu vou falar, Monteiro Lobato não foi um bom escritor. Sim. Mas esse livro em específico, uma exaltação à eugenia no Brasil. E a gente foi criado nessa base. Então, a negação, aí a gente pode dizer, a negação é burrice. Existia na nossa Constituição um termo que pregava o estudo da eugenia. Então, eu não posso, né? Eu sempre pensando no processo da inclusão, eu sempre me apresento, eu sou Andréia Souza, eu sou uma mulher negra, de pele não retinta, estou toda vestida de preto com uma blusa vermelha e um colar étnico. E o negra, pessoal, como é que eu falo? O negra é a consideração que a gente tem de pretos e pardos. Aí, como é que eu chamo alguém? Pessoal, como é que eu chamo? Gente, chame pelo nome. Sou a primeira coisa. Eu sou Andréia. Eu sou uma pessoa. Eu falo negra, eu falo preto, eu falo, gente, chama pelo nome, que aí acaba o problema. Mas assim, quando eu vou fazer, por exemplo, a auto-identificação no IBGE, eu sou preta. E há muito tempo, a gente viu até nessa questão mesmo, nos índices lá, né, nos caderninhos, né? Aí, não, eu sou o próprio negro, muitas vezes eu sou moreno, é moreno claro, eu sou moreno escuro, aí na brincadeira de um e outro, marrom bom. Gente, é tanta pra você, né? Porque ficou meio que incutida aquela coisa de você não se sentir, né? Não ter que colocar, se você era um moreno de pele mais clara, e muitas vezes você não colocar para evitar também o preconceito. E tem muita coisa incutida nisso, e hoje a gente já tá vendo isso começando a melhorar. Nas redes sociais a gente vê, por exemplo, algumas já mulheres, algumas influencers, algumas meninas já colocando o cabelo, principalmente, aquela coisa de você deixar de alisar. E isso aqui é o meu cabelo e ter o orgulho disso. Sim. E isso já começa a incentivar de uma outra forma a beleza desde cedo, né, nas crianças. É que se a gente for ver, por exemplo, a questão da trança, apropriação cultural que tanto se discute. Quando você chegava no Brasil, a gente tinha a questão de raspar muitas vezes as cabeças, porque os cabelos eram uma forma de identificação. Então você já tinha a questão do idioma, você tirava toda a personalidade daquela pessoa. É a mesma coisa. Agora vai ser moldada, né? Um dos filmes, teve uma série que quando colocaram uma Cleópatra mais puxada para tonalidade negra, nossa, foi um escândalo. Mas quando a gente colocava, por exemplo, Cleópatra Elizabeth Taylor, com uma mulher de olho claro, branca do olho azul, era aceitável.
Então, assim, o fato de se chamar Morena Bombom, Morena Clara, Morena Jambo, eu nunca entendi essa coisa de... Gente, jambo é vermelho. Eu falei, como é que a gente pode ser jambo? É um negócio meio difícil. Mas era uma forma de você não ser classificada no termo que era feio. Eu tenho 52, então, assim, com 52 anos, eu cresci achando que ser branco era bonito. E aí começam aqueles estereótipos, né? Justamente você querer de alguma forma ali alisa o cabelo, se adequa para justamente não sofrer mais do que já vinha. É uma questão de aceitação. Mas isso já começa a mudar um pouquinho, o que você acha? Sim. Aos poucos, eu acredito que essas gerações que estão vindo agora, né? Claro, a gente nunca pode esquecer os griots. Os griots são aqueles que realmente colocaram a pedra fundamental. Assim, para mim, Carolina de Jesus é um marco que ela falava, comigo o mundo vai modificar, se não gosto do mundo como ele é. A gente tem que entender que as primeiras grandes, eu sempre vou falar da temática como mulher, as primeiras empreendedoras do nosso país foram mulheres negras, porque elas conseguiam a liberdade, elas iam trabalhar, as pretas de ganho, e aí elas compravam a liberdade do esposo, do filho, não era só por sobrevivência, era por liberdade. Então as mulheres do nosso país, elas têm uma propriedade e uma força que a gente sempre tem. Zumbi, todo o meu respeito, mas nós tivemos Aqualtune. Né? Então todas... porque assim, 20 é uma data assim, de conscientização. Foi o dia que Zumbi foi morto, e assim, mas levou 2 anos. Teve que contratar um bandeirante, Domingos, que trouxe milhares e milhares para que aquele espaço fosse destruído. Então, assim, a gente tem muito orgulho de onde nós chegamos até agora. A história do povo negro vem de Kemet, não pode ser remetida somente a esse período de escravização. Essa é a principal concepção, quando a gente vê todo a visão macro e não somente esse período de sofrimento. Não é questão de vitimismo, não é sobre isso, mas nós somos muito mais do que um período que colocam a gente somente com algemas e escravizados. Exatamente. Está melhorando? Uma parte, né, da história. A partir que a gente tenha essa conscientização ampla. Sankofa, por exemplo, que é um dos símbolos mais conhecidos de África, é um pássaro que ele olha para o lado, mais ou menos para trás. E não é que eu estou presa no passado, mas sim olhar para trás para poder um futuro seguir diferente, em frente, né? Tem que ser. Você hoje coordena esse projeto, o Projeto Valentes, está indo pela 2ª vez, inclusive, né, para São Paulo, representar o nosso estado na Expo Favela. E como é que vai ser esse ano, diferente da edição anterior? Quais são os projetos, porque são voltados para mulheres negras aqui no estado, né? E que tipo, por exemplo, de auxílio, de serviço, para quem ainda não conhece, né? Muitas mulheres devem estar em casa, eu quero conhecer, eu quero fazer parte. Será como é que eu consigo me inserir? Eu acho que esse é um momento também para a gente aqui já estar divulgando. Agradecer esse espaço novamente. Valentes, ele é uma cria do Centro de Referente Elizabeth Nasser, que é da Secretaria de Políticas Públicas da Mulher. Eu sou uma mulher que foi atendida pelo CREM. Eu sou sobrevivente dos 5 tipos de violência. Eu sou a 3ª geração de mulheres da minha família que enfrentaram a violência. Então, o Valentes nasceu... O Valentes é exatamente isso. Acho que todos nós, de uma forma ou de outra, somos valentes. Sim. Tanto que é um nome neutro. Hoje em dia, a gente atende homens também. A gente está presente em 7 estados e 4 países. Nossa, a gente cresceu. A gente tem sementes. A gente tem sementes. Os nossos principais é a assistência, mas uma assistência para que você cresça. Sim. Engajamento, empoderamento, através da emancipação e autonomia financeira. Não adianta eu dizer para uma mulher negra presa num relacionamento abusivo, ou uma mulher preta, uma mulher parda, uma mulher branca, saia dessa relação. Sem ela ter algo ali que ela consiga se manter ou manter os filhos, e isso ainda segura muitas vezes, né? Então a gente tem essa parte da saúde mental com a Milene Bordini, a gente tem um processo com o pessoal do Rio Grande do Sul. A Milene Bordini é a nossa psicóloga para dar a saúde mental. A gente trabalha com as profissionais do sexo, que a gente também não pode fazer de conta que não existem. Aqui em Natal a gente tem as Filhas da Luta. A gente trabalha com a questão da inclusão e acesso a cannabis medicinal, ao CBD, através do pessoal da USA Hemp. São 10 eixos. É bem amplo. A gente está em arte, acessório, beleza, cultura, customização, decoração, formação, gastronomia, moda, produtos e serviços. Poxa, que bacana, gente. Tem muito orgulho. Aí, então, a ser mundo explorado. Você que está com alguma, né,
querendo... Você viu aí a quantidade, né, de Sim. segmentos que vocês podem ser atendidos lá pelo Projeto Valência. A gente está colocando aqui embaixo o contato, né, da própria Andréia, né? Andréia, só que é o Andes, né? Que você colocou? Andes Souza. Andes Souza. Isso. Lá tem com certeza alguma informação sobre o projeto Tem, ali também. já tem o Valentes, é valentes.vlt, né? Ótimo. E Para quem a gente quiser quer procurar, tudo gratuito, né, André? sempre. Ótimo. Para entrar no maravilha. grupo não existe pagamento nenhum, a gente encaminha para o pessoal do CREM também. Existe todo um trabalho de Ubuntu mesmo. Eu sou, porque eu tenho tatuado, porque todos nós somos. É verdade. Muito obrigada, eu que por agradeço. essa aula aqui pra gente, né, rapidinha. Mais uma vez, um dia tão importante como Sim. hoje, né? E nós lembrando que não adianta não ser racista, tem que ser antirracista. Exato. Né? Tem que combater ali todos os dias, porque é uma missão de todos nós. Muito obrigada. Eu que agradeço. Amém.